Neste vídeo da série A Minha Horta no Jardim, vamos fazer uma espiral de aromáticas, que é uma forma de plantar muito utilizada em permacultura e que nos permite, em muito pouco espaço, termos uma grande variedade de plantas aromáticas com necessidades diferentes, quer de água, quer de exposição solar. Mas para fazermos isto como deve ser e para nos explicar o que é e como se faz e que plantas usar, tenho comigo, como sempre, o especialista José Pedro Fernandes. José Pedro, estamos preparados para fazer a espiral e para nos explicares tudo o que é, como se faz e para que serve? Olá Teresa, estamos cá prontos para isto. Vamos começar então por tentar falar um bocadinho do que é a permacultura. Exatamente, Muito já breve. que eu disse que isto é uma forma, não é, de cultivo. Exatamente. A permacultura é um modo de organização da sociedade humana em que inclui muitas áreas, todas as áreas que estão envolvidas na sociedade humana, incluindo a jardinagem e a horticultura. A espiral de aromáticas é um exercício didático de permacultura, tem várias finalidades, além de, como a Teresa referiu, nós vamos poder plantar um número elevado de plantas por metro quadrado, mas vai nos permitir, de acordo com as características de cada uma, escolher a localização. Numa espiral de aromáticas nós simulamos os vários climas. Porque vamos subindo, não é? Exatamente. E as orientações solares também vão sendo diferentes. É, exatamente. A nossa espiral vai ter a base virada para nascente, onde vamos colocar as plantas que necessitam do sol matinal, mais frescura em baixo, e depois vamos colocando as plantas à sua disposição ao longo da espiral, de acordo com precisamente as necessidades de água e as necessidades de sol. Quase como se fosse uma montanha, não é? Como se fosse uma montanha. Exatamente. Em relação ao material, neste caso vamos utilizar este tijolo rústico de betão, mas depois vamos mostrar tudo passo a passo. E as pessoas podem utilizar outros materiais, mas agora vamos falar um bocadinho aqui do material vegetal. O que é que vamos utilizar e o que é que as pessoas depois também em casa podem usar? Nós vamos utilizar, é uma espiral de aromáticas, portanto a base das nossas plantas que vamos utilizar são plantas aromáticas. E nós selecionamos várias plantas aromáticas com as várias características diferentes que todas elas têm, precisamente em relação à necessidade de água e à necessidade de sol. Exatamente. Então temos, por exemplo, o grupo das mentas, temos aqui, este é um poejo, temos várias hortelãs de várias variedades, são as típicas plantas de locais que preferem sol, o sol da manhã, voltadas a nascente e umidade. E então vão ficar na base da nossa espiral. Exatamente. E depois, à medida que vamos subindo na espiral, vamos selecionando outras plantas que se dão bem em outras disposições. Por exemplo, aqui a erva caril, o helichrysum, que é uma planta que se dá em pleno sol. Esta, por exemplo, vai ficar voltada, se calhar, a meio da nossa espiral, voltada a sul, onde para dá levar ali com o sol. O solinho. E se calhar o alecrim também, não o é? Alecrim, e as alfazemas, que são as típicas de torreirinha de sol, então essas vão ficar voltadas a sul e de meio para cima da espiral, de meio para baixo da espiral. Vão sendo aquelas que gostam mais da exposição solar da nascente sul e com mais umidade. Também queremos alguma cor. O manjericão também, não é? O manjericão, por exemplo, as salsas, os coentros, exatamente, essas hortícolas todas. Sim. Como a nossa espiral também tem um caráter de atrair os insetos polinizadores, os auxiliares para combate de pragas e doenças, nós vamos introduzir no meio das nossas aromáticas, vamos introduzir outras plantas com flor, por exemplo aqui os bidens, e que também são perfumados, são todos eles muito aromáticos, nós tivemos esse cuidado de escolher todas as aromáticas. Bem, exatamente, e o alisson aqui o também. Alisson, as cravinas. Para quê? Também pusemos uns morangos. Vamos pôr uns morangueiros para vocês perceberem que também se podem incorporar algumas, neste caso, planta de fruto, o morango. Exatamente. E portanto, vamos colocá-las todas ao longo da nossa espiral, de acordo com as necessidades que elas têm de água e de sol. Exatamente, temos aqui também os tomilhos, as sálvias, as alfazemas, no fundo depois a seleção também é um bocadinho aquilo que a pessoa gostar mais e quiser, e quiser Qual colocar. É que é alguma preocupação que nós temos que ter? Algumas destas plantas aromáticas não são propriamente as plantas que nós consideramos boas companheiras, portanto são plantas que criam algumas incompatibilidades a nível do sistema radicular e a nível da parte aérea. Um exemplo concreto são aqui as salvas. As salvas são plantas que
são muito úteis, são medicinais, atraem os insetos polinizadores e os auxiliares vários. No entanto, são plantas um bocadinho agressivas em termos de sistema radicular e em termos de óleos libertados pelas folhas. E então, um dos critérios da plantação é não ter demasiado denso neste tipo de plantas. São aquelas plantas que, do ponto de vista químico, a terminologia que se utiliza são plantas alelopáticas, ou seja, plantas que libertam substâncias químicas que impedem o desenvolvimento das vizinhas. Não devem estar muito próximas das outras. E não devem estar muito próximas. Daí nós termos também escolhido uma planta que faz exatamente o efeito contrário, uma que é boa companheira, que são os cebolinhos. De vez em quando vamos pôr Nós vamos pôr vários cebolinhos, normalmente entre cada duas plantas que sejam fortemente alelopáticas, ou seja, que sejam pouco companheiras, nós vamos colocar as boas companheiras, que são os cebolinhos. Os cebolinhos vão ser sempre a planta balizadora, que vai estar sempre entre as plantas que são mais agressivas e as que são mais sensíveis. E então, agora precisamos também depois de um bom substrato. Um bom substrato, vamos fertilizar sempre. Temos aqui um fertilizante bio, próprio para plantas aromáticas, que isso é importante porque elas têm umas necessidades um bocadinho diferentes das plantas comuns, por exemplo, da horta. Exatamente, não é? Exatamente. São plantas diferentes e convém agora, no ato de plantação, dar-lhes ali assim um alimento para elas crescerem. E portanto temos aqui tudo e agora vamos mostrar passo a passo como é que fazemos a espiral de aromáticas para depois poderem fazer em casa. Até já! Escolher o local adequado, que deve ser uma zona bem exposta ao sol. Limitar o espaço da espiral, desenhando as voltas que ela vai dar com os tijolos. No hemisfério norte, as espirais são construídas no sentido dos ponteiros do relógio, e no nosso clima, com a base voltada à nascente. Vão-se amontoando os tijolos até criar a altura pretendida. Aproveitamos para ir colocando substrato, que ajuda a dar estabilidade à estrutura. À medida que se vai construindo a parede da espiral, aproveitamos para plantar aromáticas que irão ficar incorporadas nessa mesma parede. O centro é o ponto mais alto. Se as plantas tiverem folhas velhas, aproveite para as limpar antes de as plantar. Uma vez terminada a espiral e preenchida com substrato, plantam-se as aromáticas, tendo cuidado de colocar as que gostam de mais calor e sol em cima, voltadas a sul e a poente, e as que gostam de mais umidade e sombra em baixo, voltadas a nascente. Devemos plantar, intercalando entre aromáticas, plantas floridas para atrair insetos auxiliares. No final, colocamos casca de pinheiro como cobertura de solo. Devemos regar sempre no final. Já construímos a nossa espiral de aromáticas. Neste caso utilizámos este tijolo rústico de betão, mas pode-se utilizar qualquer outro material. Zé Pedro, a distribuição e o facto de plantarmos aqui nas paredes, queres dizer alguma coisa antes de finalizarmos aqui o nosso vídeo? Acho que é o que vai dar um ar de graça aqui à nossa espiral. Rentabilizamos a área que nós temos, exato, porque temos uma altura, portanto temos um volume de terra que nos permite ter mais plantas do que o habitual. Então temos uma parede em que vamos colocar várias plantas, também úteis, todas elas. Exatamente. E que agora, neste momento, ainda estão assim um pouco estranhas porque foram acabadas de plantar. Mas se vierem aqui e se virem daqui a uma semana ou duas, elas entretanto adaptam-se à posição em que estão e vão ficar mesmo muito bonitas e acho que faz a diferença na nossa parede da espiral. Exatamente, portanto a espiral é escolherem o material que mais gostarem, pode ser betão, pode ser madeira, pode ser qualquer outro material, as plantas que também vos forem mais úteis e que mais gostarem e fazerem em vossa casa. E não percam no próximo vídeo porque vamos falar exatamente de manutenção, quer da espiral de aromáticas, quer das hortas que construímos anteriormente. Por isso, até ao próximo vídeo.